Ni hao ma. Olá, eu sou Paulo Gonçalves, formado em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade de Beijing, na Beijing University of Chinese Medicine. Hoje é um dia de falar de fitoterapia chinesa. Sabemos que na China a fitoterapia chinesa é a área mais relevante no tratamento das patologias. Anteriormente, aqui no Brasil e em outros países reconheceram a acupuntura pelo fato de ainda haver a dificuldade de trazer os insumos, as fórmulas chinesas para o nosso país e para os outros países. Por isso, a acupuntura é mais disseminada que a fitoterapia. Se você não quer ficar para trás, estude a fitoterapia. É importante a fitoterapia porque ele vem a integrar o tratamento da acupuntura, da medicina tradicional chinesa e ajudar o seu paciente de forma mais efetiva nesse tratamento. Olá, esta é uma breve apresentação do que é a aula de farmacologia da medicina tradicional chinesa no IEFIC, que grande parte é dada por mim. Meu nome é Paulo Gonçalves, eu sou formado em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade de Beijing, pela BUCM, a Beijing University of Chinese Medicine. Eu cheguei à China em 2006 e vim embora final de 2012 para 2013. Então lá eu fiz a minha formação do curso superior, de graduação superior, e tive a oportunidade de passar por várias especialidades, e dentre elas a medicina interna, que é uma das minhas paixões, que é onde nós vimos ali escancarado a diferenciação de síndromes e princípio terapêutico Pianjian Chi. Então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do que é o método do qual eu utilizo materiais fidedignos naqueles que eu aprendi dos livros didáticos da universidade e da minha formação lá. Por isso, o conhecimento que vocês vão ter acesso é baseado nessa breve aula, apenas aqui dando um exemplo de uma das substâncias, é o que vocês verão ao longo de todo o curso, nesta disciplina, porque ainda há a disciplina de fórmula, a disciplina de medicina interna da medicina tradicional chinesa, que também será lecionada por mim. E lá aprenderemos mais aprofundadamente como diagnosticar, como nós vemos o diagnóstico diferencial, a etiopatogenia, a diferenciação das síndromes. Então lá teremos a análise dos sintomas, o porquê dos sintomas, a análise da prescrição da fórmula, então os cuidados, o prognóstico. Então lá veremos tudo isso. Então aqui é simplesmente para mostrar para vocês um pouquinho do que é. Vou falar um pouquinho sobre as substâncias que eliminam o calor e drenam o fogo, que são aquelas substâncias que têm como função de remover o calor interno causado ou por fatores pestilentos que agridem o nosso organismo, ou que é aquele calor que é produzido internamente por uma série de fatores que já conhecemos dentro da teoria, que pode ser por instabilidades emocionais, o estresse, o trabalho excessivo, a fadiga excessiva, a ingestão de alimentos, na irregularidade alimentar, na disfunção de algum dos órgãos e por aí vai. Então, de acordo com essas funções e indicações, com as suas funções e indicações, as substâncias que eliminam o calor podem ser classificadas da seguinte forma, que são algumas subcategorias, como a subcategoria de substâncias que eliminam o calor e reduzem o fogo, substâncias que eliminam o calor e dispersam a umidade, quando há combinação desses dois fatores patogênicos, de calor e de umidade, substâncias que refrescam o sangue, quando o sangue já atinge a camada Xue Fen, que é a camada do sangue, substâncias que eliminam o calor e removem toxinas, são exatamente as substâncias antibióticas naturais da medicina tradicional chinesa, e que vão tratar eliminando aqueles fatores patogênicos pestilentos que vêm de fora, e que agride o nosso organismo. E substâncias que eliminam o calor causado pela deficiência do yin, seja deficiência do yin do estômago, seja deficiência do yin do pulmão, deficiência do yin do fígado, dos rins e por aí vai. Ok? Então nós vamos falar hoje um pouquinho de uma das substâncias
que são da subcategoria de substâncias que eliminam o calor e reduzem o fogo. E que no conceito falamos que elas são apropriadas, obviamente, para eliminar o calor e drenar o fogo, que principalmente são indicadas para síndrome de calor devido a ambas invasão de calor exógeno ou calor endógeno causado por aquelas condições que falei anteriormente. No caso aqui do calor, da invasão de calor exógeno, que vai se manifestar com o quê? Febre alta, sudorese, sede, delírio, irritabilidade. Esse calor perturba tanto e ele evapora de certa forma que ele sobe para o alto, causando essa irritabilidade. Urina vai estar reduzida e amarela, porque nós estamos aqui tratando de calor, por isso a urina fica mais amarela, uma coloração mais escura. O revestimento da língua também vai estar amarelo. Neste caso, dessa subcategoria vai tratar, essas substâncias vão tratar, a língua estará seca porque o calor já está consumindo os líquidos orgânicos da língua. O pulso, ele é forte, em função do calor excessivo que está presente nos pulmões, no estômago, no coração. Então veremos situações que vão ser decorrentes do calor que vai invadir o nosso organismo, seja exógeno ou endógeno. Vamos para a substância. Aqui nós vamos falar de Shigall, que é o Gypsum fibrosum, que é o gesso cru. Então, ele foi mencionado lá no Shenun Benzaldin, que é um livro clássico, que é o pai da medicina tradicional chinesa, que hoje nós devemos muito a ele. Ele que compilou as primeiras obras da farmacopeia da medicina tradicional chinesa. Ele experimentou, ele que percebeu quais as propriedades da substância, quais canais elas tinham predileção para percorrerem, quais os órgãos, qual a temperatura dela, qual o sabor ou sabores que pode ter mais de um sabor que possa ser perceptível pelas nossas papilas e um sabor que é puramente medicinal. Então nós devemos muito ao Shenun, o pai da medicina tradicional chinesa, assim como Hipócrates é o pai da medicina alopática. Partes da planta que são usadas. Da planta, né, ou da substância, aqui nós vamos falar de substância, porque na medicina tradicional chinesa utiliza os 3 reinos, as substâncias dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Então, vegetal, animal e mineral. E aqui vou falar do mineral, que é o Shigall. Então esse mineral ele pode ser retirado da natureza a qualquer momento, independente da estação. Veremos em casos de plantas que têm lá suas peculiaridades, que é de serem colhidas em certas estações, tratadas de certa forma, para que ela tenha aquele princípio terapêutico mais adequado. Então vamos lá para a propriedade. Propriedade de sabor. Ela é doce, picante, muito fria. Ou seja, se ela é doce, temos que estar atentos aos diabéticos. Prescrever uma dosagem mais baixa, dependendo da condição patológica dele, né, do paciente. Ela é picante e ela é muito fria. Muito fria também devemos ter atenção àqueles pacientes que já têm aí por uma predisposição à deficiência do Qi do baço e acúmulo de frio no baço. Então temos que estar atento a isso. Os meridianos que ela vai percorrer, que tem predileção, são pulmão e estômago. Por isso ela elimina o calor como função e elimina o fogo que possa estar no pulmão, no coração, como órgão também, que aqui não mencionando mais, ela pode ter essa função de eliminar o fogo que sobe para o coração e cessar a irritabilidade e a sede. Então, como ela perturba a função do coração, né, deixando a pessoa também mais irritada, ela gera também essa sede pelo fato de o calor subir e consumir os líquidos orgânicos da boca, em função talvez do calor no estômago, nesse caso, né, da boca. Nas combinações e indicações nós temos calor de excesso na camada do Qi devido à invasão do fator patogênico exógeno. É quando o fator pestilento, o fator patogênico exógeno, tenha contato com a nossa pele, com a camada Weifen, que é a nossa camada protetora, e como nós temos, se tivermos fraqueza dessa camada, ele vai penetrar diretamente para a camada do Qi. Por isso você vai ter então essa sintomatologia tão evidente de febre alta, né? Esses sinais, esses sintomas vão ser muito evidentes e fortes, porque vai haver uma luta ali entre o fator patogênico e o nosso sistema de defesa, jamais abaixo da camada superficial, Weifen,
então na camada Tiefen. Por isso a febre alta. Então a irritabilidade, a sede, a sudorese vai estar mais profusa, a língua vai estar vermelha, porque a sudorese é mais profusa, porque a camada da Weifena superficial já está fraca. Então por isso o patogênio vai provocando essa drenagem dos nossos líquidos orgânicos via sudorese. Então temos que estar atentos, inclusive, a algumas substâncias que vão provocar mais sudorese. Por isso temos que estudar as substâncias isoladas. A língua vai estar vermelha, pulso forte, pulso rápido e em onda. Então é um pulso bem característico, chamado na medicina chinesa de Hongmai. Então é um pulso que vem em onda e bate lá em cima na nossa palpação. E não precisa nem de palpar fortemente para poder senti-lo. Levemente nas três posições, ele passa como onda. Então, nesse caso, Shi Gao combina com Zhi Mu na forma Bai Hu Tang, que é bem conhecida para tratar esse tipo de síndrome. Número 2, nós temos o excesso tanto na camada do Qi como na camada do sangue. É quando o fator patogênico já penetrou na camada do Qi e já ele aprofunda. E os sinais vão ser mais severos, né? Devido à invasão do fator patogênio exógeno, que manifesta como febre contínua agora, porque já está na camada do sangue. Neste caso, Shigao é usada com Xuanshen, que é uma substância que vai refrescar o sangue. E Xijiao, que é chifre de rinoceronte. Nesse caso, não vamos utilizar chifre de rinoceronte aqui, né, porque por causa porque ele está em extinção. Então, para evitar o consumo desse produto, que é muito bom, mas que também deve se proteger os animais, não utilizamos, não temos aqui no Brasil substâncias animais também. Mesmo na China já está bem escasso devido à matança desses animais, né, dos rinocerontes. E o Xijiao foi inclusive substituído por chifre de rinoceronte, Shui Niujiao, né, justamente para evitar a extinção dos rinocerontes. Mas também não teremos aqui porque é proveniente de animal essa substância. No 3, nós temos o calor nos pulmões com manifestação de tosse e asma acompanhados de febre. Agora nós vamos ter desejo, né, sede acompanhada de desejo por bebidas geladas. O calor é tão intenso que você tem sede, quer buscar líquidos gelados para saciar essa sede, o que não é o mais correto. Na verdade nós temos que tomar, ingerir o líquido mais morno. Mas nesse caso aqui, é o processo patológico que gera isso, essa vontade do desejo das bebidas geladas. Justamente porque o processo patológico o fator patogênico de calor. Neste caso, Shigao é combinado com Ma Huang e Xinren na fórmula Ma Xin Shi Gan Tang. Já o fogo no estômago, com manifestação de dor de dente. Muitas das dores de dente acontecem as sensibilidades pelo fogo no estômago, que sobe e que passa pela boca, então ela manifesta ali com esse desconforto. Inchaço e dores nas gengivas, muitas vezes podendo ter hemorragias gengivais. E dor de cabeça. Geralmente essa dor de cabeça, na maioria das vezes, ela acontece frontalmente. Shigao, nesse caso, é combinada com Shendi Huang, porque o calor já está alcançando a camada do sangue também. Por isso, Shendi Huang, que nutre, refresca o sangue e ainda produz líquidos, porque o calor é tão intenso que seca a boca, seca a garganta. Então, por isso, Shendi Huang. Acompanhado de Zhi Mu. Zhi Mu também tem a função de nutrir o yin e produzir líquidos e ainda eliminar o calor falso do estômago. Na fórmula Yuni Jian, também bem conhecida. Em caso de eczema, queimaduras e abscesso, essa substância também pode ser utilizada nessas condições dermatológicas, né, como essas lesões. E aí, então, ela vai ser combinada com Qingdai e Huangbai. Inclusive, Huangbai é uma substância muito importante que entra em algumas formulações, né, que são pequenas formulações, ou duplas, ou uma tríade de substâncias, para manipular ali uma pomada para atuar nos processos dermatológicos. A dosagem dela é de 15 a 60 gramas. É uma dosagem alta mesmo, porque ela é uma substância segura, ela não é tóxica, mas ela é muito fria. Temos que tomar cuidado daquelas observações que eu disse anteriormente. Alguns momentos, essa dosagem, dependendo da intensidade do calor, ela pode ser prescrita até 90, 120 gramas, com segurança.
Então, os cuidados e contraindicações. Esse mineral é contraindicado em caso de deficiência do baço, né, na fraqueza estomacal, justamente pelo fato dela ser muito fria. É contraindicado também em caso de frio e deficiência do baço e também do estômago. Proibido usar em caso de calor falso, porque essa substância vai eliminar o calor verdadeiro. As substâncias que eliminam o calor falso também estão nessa categoria. E elas vão ser faladas também dentro do curso lá na frente, nessas subcategorias que eu mencionei agora há pouco. A relação farmacológica dela é antipirética, porque ela vai eliminar esse calor intenso. Imunoestimulante também, ela possui essa função. Interação com as substâncias da MTC é Shigal possui antagonismo com Manjinzi, que é uma substância que está lá presente na categoria de símbolos superficiais de vento quente. Então elas são antagônicas. Nem por isso nós devemos deixar de usá-las, mas com certas ressalvas, com muita cautela. Tá? Depende da dosagem e experiência. Interação com medicamentos alopáticos. Como ela é doce, eu disse, então ela é uma droga hipoglicêmica. Se pacientes que são diabéticos, que tomam drogas hipoglicêmicas, pode afetar os níveis glicêmicos, tá? Séricos. Então, deve-se estar atento ao grau de dosagem para esse tipo de paciente e o cuidado que deve ter com isso. Mas isso vai aprendendo aos poucos ao longo do curso. As fórmulas em que ela vai estar presente: Pai Hu Jiaren Shentang, Ta Qinlongtang, que vai atuar lá nos pulmões, em algumas condições pulmonares, Xiao Fengzang, a mesma coisa, Chu Ye Shigaotang, que vai atuar ali no fogo do coração, reduzindo o fogo do coração, Ma Xin Shigantang, que também vai atuar nas condições pulmonares, em que você tem calor e frio concomitantemente, uma síndrome complexa. Eu coloquei como observação aqui que ela é uma substância que, em febre alta ou calor de excesso, a dosagem deve ser de grande proporção. Ela é adequada para esse tipo de condição. Então, até 90 gramas. E eu mencionei também que pode ser até 120 gramas, porque eu já presenciei isso na minha prática clínica na China. E é isso aí. Depois dessa substância, né, que viríamos aqui no caso, se desse continuidade, seria Chimu, que ela até inclusive serve como substância par. Geralmente elas são utilizadas juntas nas condições de calor excessivo. Ok? Eu espero que tenha gostado, eu espero que tenha clareado um pouco uma forma de como ensinar, como aprender a farmacologia da medicina chinesa. Essa é só uma das formas. Aqui, como é uma aula apenas de explanação, né, uma aula introdutória e representativa, eu quis falar mais rápido, não me adentrar demais para falar detalhes, mas na aula, no normal é que eu adentre, que eu dê exemplos, mais exemplos, que eu dê exemplos que não tem muitas vezes nem relação com a própria categoria, mas que eu busco sempre aliar o estudo, sempre voltando à teoria, ao diagnóstico, sempre falando de tratamentos, de diferenciação, mesmo falando de substâncias isoladas. Então tá aí, é importante estudarmos as substâncias isoladas para que nós possamos prescrever a fórmula empiricamente e não as fórmulas magistrais prontas. Porque as fórmulas magistrais prontas pode depois nos depararmos com síndromes complexas em que não temos condições de tratar com uma fórmula magistral que vai tratar apenas uma condição de padrão de desarmonia. Então não seria mais adequado. Por isso, eu estou aqui para incentivá-los a estudar a farmacologia da medicina chinesa de forma mais fidedigna, de forma mais ampla, para se tornar um profissional mais capacitado no mercado. E eu estou aqui. Caso precisar escolher estudar comigo, estou aqui para ajudar da melhor forma possível, sem segurar conhecimento. Porque eu quero, e é meu dever, é minha responsabilidade, disseminar, entregar um conhecimento para que eu não segure ele para mim. Não é justo e não é o mais correto. Então aguardo você lá. Espero que tenha gostado. Visite nosso Instagram, que é o IEFIC, e acompanhe-me nas redes sociais. Sempre estarei postando novos vídeos, outros vídeos de dicas, entre outros vídeos. Ok? Um abraço. Espero que tenham gostado. E aproveito para dizer para você que estou pronto para ajudar a compreender
a área de maior dificuldade entre os profissionais no Brasil. No meu curso, você contará com conhecimentos que adquiri nos meus 7 anos de vivência nos hospitais na China. Após isso, você terá capacidade de prescrever as formulações da medicina chinesa e ajudar o seu paciente na recuperação do seu sofrimento. Além disso, você conta com apoio para ministrar os cursos de outros colegas que também vivenciaram na China a experiência de tratar pacientes nos hospitais com seus preceptores utilizando as formulações da medicina chinesa. Prescrever os fitoterápicos da medicina chinesa requer dedicação e domínio na diferenciação das síndromes, e é isso que você vai aprender dentro do curso de fitoterapia chinesa. Não fique de fora! Para saber mais sobre esse curso, clique no link da descrição desse vídeo. Te vejo lá! 再见!